Olá, queridos amigos. Mais uma vez o Senhor nos concedeu esta oportunidade de nos encontrarmos para avançarmos para o 7º capítulo do livro de Hebreus. Hoje vamos entrar em um dos capítulos mais importantes deste livro, justamente onde Paulo vai fazer a transição entre o sacerdócio terreno, restrito à família de Arão, para o sacerdócio de Jesus. E outro detalhe que eu gostaria de informar para vocês é que completamos 1 ano de canal e agradecemos por todos aqueles que já se inscreveram. Já temos quase 1.500 inscritos e gostaríamos de pedir que aqueles que têm acompanhado os nossos vídeos, seria muito bom também se inscreverem, para que possam estar por dentro de todos os vídeos novos que vamos estar postando. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Em nossos estudos anteriores do livro de Hebreus, a partir do capítulo 1, vimos que de maneira muito clara e enfática, no capítulo 1, Paulo apresentou a natureza divina de Jesus. Afinal, como já foi dito, os judeus rejeitaram o Messias, justamente aquele que seria o seu sumo sacerdote. Porque quando Paulo escreveu o livro de Hebreus, já estava perto o ano 70, onde a cidade seria destruída e todos os judeus sinceros que aceitariam a advertência de Jesus no ano 66, saindo da cidade, não teriam um templo para adorar. Então, Paulo tentou enfatizar e deixar claro que agora eles deveriam retirar os olhos de um santuário terrestre, projetando-os para um santuário celestial, onde Jesus seria o sumo sacerdote. Mas aí é que está o problema, eles rejeitaram Jesus. Então, Paulo, no capítulo 1, deixou claro que Jesus de Nazaré, o Galileu, rejeitado e crucificado, era nada mais, nada menos do que um Deus encarnado. No capítulo 2, temos um contraste. Paulo apresenta que aquele Jesus do capítulo 1, um com Deus, pré-existente, onisciente, onipotente, fez-se homem para salvar os seus. No capítulo 3, ele começa a rememorar os fatos desde Israel saindo do Egito até avançar para Canaã terrestre, que conclui no capítulo 4 de Hebreus, apresentando o descanso em Cristo. Então, no capítulo 3, o tema geral é rebeldia, incredulidade. Muitos não entraram no repouso que Deus havia proposto por terem sido incrédulos. No 4, repouso em Cristo. No 5, Paulo apresenta as qualificações de Jesus para o sacerdócio. Apresenta Jesus como um sacerdote homem. No 6, ele apresenta Jesus, sendo ele a única fé e esperança para os judeus, ok? Agora vamos avançar para o 7. Antes eu vou resumir novamente os temas dos capítulos. Capítulo 1, a natureza divina de Jesus. O 2, a natureza humana de Jesus. O 3, incredulidade e rebeldia. O 4, descanso em Cristo. O 5, as qualificações de Cristo para o sumo sacerdócio. O 6, a esperança e fé. Agora o capítulo 7, que seria Jesus, um sumo sacerdote segundo Deus, ok? Olhem aí comigo no capítulo 5 de Hebreus, vamos agora para o capítulo 7, mas antes eu quero rememorar um detalhe no capítulo 5, verso 1 que diz: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, ok? Então no capítulo 5, verso 1, onde apresenta Jesus, sumo sacerdote como homem, Paulo introduz o capítulo fazendo menção ao sacerdócio arâmico, sacerdócio levítico. Agora, quando nós vamos para o capítulo 7, ele introduz o capítulo 7 falando sobre Melquisedeque, ok? O capítulo 7 tem como tema Jesus, sumo sacerdote como Deus. Por isso que foi utilizado este personagem místico do Antigo Testamento, Melquisedeque, para servir de ilustração para o ministério sumo sacerdotal de Jesus, ok? Então, no capítulo 7, Paulo vai apresentar o ministério sumo sacerdotal de Jesus.
E ele vai utilizar como exemplo, então, este personagem, Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é um personagem interessante. E por que ele foi utilizado para servir como ilustração do ministério sumo sacerdotal de Jesus? Simplesmente porque no verso 3 do capítulo 7 diz, se referindo a Melquisedeque, sem pai nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Este personagem não se tem registro quanto ao seu nascimento, nem quanto à sua morte. É um personagem misterioso. Muitos dizem que Melquisedeque foi um anjo que viveu aqui para servir de testemunha do Deus Altíssimo. Outros dizem ser o próprio Espírito Santo. Ainda existem aqueles que creem que foi um personagem místico, algo assim. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês algumas citações para enfatizar a ideia de que, na verdade, Melquisedeque foi um personagem físico, real, humano. Simplesmente Deus, na sua onisciência, não permitiu que ficassem registros deste sacerdote, que era também rei de Salém, para que no futuro ele viesse a ser um tipo ou um símbolo de Jesus, ok? Vamos avançar então, ver algumas citações nessa direção. Em Patriarcas e Profetas, na página 703, diz o seguinte: logo que Davi se estabeleceu no trono de Israel, começou a procurar o lugar mais apropriado para a capital do seu reino. A 30 quilômetros de Hebrom foi escolhido um lugar para a futura metrópole do reino. Antes que Josué tivesse guiado os exércitos de Israel pelo Jordão, chamava-se Salém. Salém é a palavra que deu origem ao nome Jerusalém. Então, Jerusalém, antes de se chamar Jerusalém, se chamava Salém. E quem era o rei de Salém? Melquisedeque. Perto deste lugar, Abraão tinha provado a sua fidelidade a Deus. 800 anos antes da coroação de Davi, fora também a casa ou a residência de Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele ocupava uma posição importante e elevada no território, que era protegido por grandes colinas. Então, uma coisa sabemos, esse personagem não pode ter sido um personagem místico, porque ele era um personagem conhecido na região de Salém. Ele era um personagem renomado, ou seja, as pessoas sabiam quem era este sacerdote do Altíssimo. Gostaria de ler ainda outra citação que está no Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 409. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 409, que diz o seguinte: foi Cristo quem falou através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, representante do Pai. Então o texto diz que Melquisedeque, o sacerdote do Altíssimo, não era Cristo, mas era a voz de Cristo. E aí, complementando o texto, diz: e através de todas as gerações do passado, Cristo tem falado. Através de Melquisedeque e através de muitos outros personagens. Ora, um espírito não fala. Eu gostaria de ler ainda outra citação que está no Comentário Bíblico, volume 1. É uma citação da irmã White, tá? Nesta edição aqui em português, está na página 1203, que diz o seguinte: Deus nunca ficou sem testemunho aqui na terra. Em determinada época, Melquisedeque foi o seu representante. Em determinada época, Melquisedeque representou o Senhor Jesus Cristo em pessoa, para revelar a verdade do céu e perpetuar a lei de Deus. Foi Cristo que falou por meio de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 207. Então, na verdade, meus irmãos, Melquisedeque não era o Espírito Santo, ou Jesus, ou qualquer outra coisa. Ele simplesmente era um homem físico, que era um sacerdote representante do Deus Altíssimo. Agora, o fato de não se ter registro não quer dizer que a pessoa é mística. O fato de não se ter registro não quer dizer que a pessoa é sobrenatural.
Deus velou os registros de nascimento e morte de Melquisedeque simplesmente por quê? Porque no futuro Deus viria a utilizar justamente Melquisedeque para servir de símbolo ou um tipo do ministério e sacerdócio de Jesus. Outro detalhe é que nós vamos ver que Abraão deu dízimos a Melquisedeque. Então por que Deus velou as origens de Melquisedeque? Para que no futuro fosse demonstrado que o ministério sacerdotal de Cristo é superior ao ministério sacerdotal levítico, porque Abraão deu origem aos levitas, e os levitas, na pessoa de Abraão, dizimaram a Melquisedeque. E o próprio Paulo diz que o menor é abençoado pelo maior, assim como Melquisedeque abençoou Abraão, ok? Então, na verdade, Melquisedeque foi um sacerdote, teve as suas origens veladas para mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior, porque mesmo Abraão, que viria a dar origem ao sacerdócio levítico, dizimou Melquisedeque, ok? Hebreus 7, verso 1 diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. Então Melquisedeque abençoou a Abraão. Lá no episódio de Gênesis 14. Então, nesse ponto, eu gostaria de deixar uma coisa aqui clara, e vou me dedicar um momento para isso, tá? Nós vamos para Salmo 110 agora, que a experiência introdutória de Hebreus 7 tem os seus fundamentos em Salmo 110, tá? O ministério sacerdotal de Melquisedeque serviu como uma ilustração do ministério sumo sacerdotal de Jesus. Olha aí o capítulo 7, o versículo 21 de Hebreus. Diz assim: mas este, com juramento por aquele, se referindo ao Pai, que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, da mesma maneira que o ministério de Melquisedeque é considerado um ministério eterno, porque o capítulo 7, verso 3 diz, Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus, permanecendo sacerdote para sempre. Então o ministério sumo sacerdotal de Jesus, que vai ser um ministério eterno, está em paralelo com o ministério sumo sacerdotal de Melquisedeque. Agora eu quero que vocês me acompanhem até Salmo 110, porque aqui em Salmo 110 nós vamos encontrar os fundamentos de Hebreus 7, tá? O que nós vamos fazer aqui é o seguinte: nós vamos interpretar os versículos 1, 2, 3 e 4 de Salmo 110. Boa parte da linguagem clara ou interpretativa de Hebreus 7, Paulo extraiu do Salmo 110, tá bom? Então, vamos a partir do verso 1, fazendo uma interpretação para entendermos em que contexto Deus introduziu o ministério sumo sacerdotal de Jesus. O Salmo 110, verso 4 diz: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Este verso aqui aparece lá em Hebreus 7, 21, ok? Então vamos entender em que tempo da história do ministério de Jesus Deus disse essas palavras: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ok? Então vamos avançar para o capítulo 110 de Salmo, verso 1, que diz: disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor Jesus. Notem que os dois senhores aqui estão escritos com S maiúsculo. Então Deus, o Senhor, chama Jesus também de Senhor, também de Deus, corroborando com o que Paulo escreveu em Hebreus capítulo 1, do verso 7 em diante, onde Deus chama Jesus de Deus. Mas do Filho diz: ó Deus, o seu trono subsiste pela eternidade, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amastes a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, Jesus, o teu Deus, Deus Pai, te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros, referindo aos discípulos. Ok? Hebreus 1, 7 a 10. Então, quando Deus chama Jesus de Senhor aqui no capítulo 1 do Salmo 110, está corroborando com Hebreus capítulo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor:
assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ok, em que ano isto aconteceu? Em que ano isto aconteceu? Em que ano Deus disse para Jesus, assenta-te à minha direita? Permaneça assim até que eu ponha todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Em que ano isso foi dito? Este é um momento importante. Por quê? Porque o verso 4 de Salmo 110 ou de Hebreus 7:21, que diz que Jesus seria sumo sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, está inserido dentro deste contexto. Ok? Então eu preciso entender o transfundo de Salmo 110, verso 4 e Hebreus 7:21. Que é justamente a declaração do perpétuo ministério sumo sacerdotal de Jesus. Então, quando foi que Deus disse para Jesus, assenta-te à minha direita? Vamos a Apocalipse 12, ok? Vamos interpretar essa parte das Escrituras. Meus irmãos, as Escrituras precisam ser interpretadas. Outro dia eu ouvi de um personagem importante dizendo assim, existem muitos pastores qualificados e estudiosos da igreja qualificados para estudar pelos membros. Os membros não carecem de estudar. Já vem tudo mastigado para eles. Saibam que isto é algo perigoso. Da mesma maneira que a salvação é individual, o estudo da palavra é individual, o perscrutar do espírito de profecia e também da Bíblia é uma questão individual, tá? Nós vamos dar conta daquilo que nós estudamos e assimilamos. Então a Bíblia precisa ser interpretada. Quando foi que Deus disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Bom, eu já posso dizer para vocês o seguinte, os inimigos de Deus vão ser plenamente colocados no escabelo dos pés de Cristo quando a porta da graça se fecha. Quando todos estiverem sob o pé de Cristo, a porta da graça se fecha. Escabelo, tá? Geralmente era uma pequena cadeirinha em que os monarcas utilizavam para apoiar os seus pés. Então, em vez de Jesus estar sentado no trono, tendo um escabelo ou uma cadeirinha dessa, serão seus inimigos que ali serão postos. Vocês podem conferir, por exemplo, Isaías 63, que vai falar sobre Jesus pisando o lagar. Apocalipse 14, nos últimos versos também. Apocalipse 19 também. Então, quando é que Jesus pisa o lagar? É quando os inimigos estão debaixo dos seus pés, por escabelo dos seus pés. Mas nós queremos saber quando foi que ele sentou-se, ok? Apocalipse 12, verso 5 diz assim, e deu à luz um filho homem, Jesus, se referindo à igreja verdadeira, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então aqui nós temos o nascimento, ministério e morte de Jesus, ok? Temos 31 anos de história no verso 5. Jesus morre, ressuscita e foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quando foi que isto aconteceu? Que Jesus morreu, ressuscitou e foi arrebatado para Deus e para o seu trono? No ano 31. Marcos 16 corrobora com esta ideia. Olhem aí comigo, Marcos capítulo 16. Marcos 16, verso 19, que diz, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Assentou-se à destra de Deus. Quando justamente está remontando a ideia de Atos 1. Você lembra o Atos 1 que fala sobre a ascensão de Jesus, que ele foi subindo, 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 subindo? Capítulo 16, verso 19 de Marcos. E o Senhor, depois dele ter falado no Monte das Oliveiras aos discípulos, foi recebido no céu e assentou-se à direita do Pai. Corroborando ainda com essa ideia, olhem em Hebreus 8 comigo. Hebreus capítulo 8. É para ficar bem claro que nós estamos falando do ano 31. Acredito que já tenha ficado claro. Hebreus 8, verso 1 diz, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. E Romanos 8,34 diz que temos no céu um sumo sacerdote assentado à destra de Deus que intercede
por nós. Então aqui em Salmo 110, no verso 1, quando diz: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, nós estamos justamente falando do ano 31, quando Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, assentou-se à destra do Pai para começar o seu ministério sumo sacerdotal. Ficou claro? Ficou, né? Verso 2. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião. Se lembra de Apocalipse 12, 5? Que ele regerá as nações com cetro de ferro? Está conectado. Salmo 110, verso 2, conectado a Apocalipse 12, verso 5. Domina no meio dos teus inimigos. Lembra de Apocalipse 12, verso 5? Que há de reger as nações fortemente? Então esse verso está conectado lá com Apocalipse. Verso 3, ainda nesse mesmo contexto de assentar-se à direita de Deus nos céus, diz no verso 3 do Salmo 110, o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Ok, quando foi que o verso 3 de Salmo 110 se cumpriu? Quando foi que o povo de Deus se tornou muito voluntário, desde a madre da alva? Quando foi que isso aconteceu? Logo depois que Jesus subiu ao céu, o que aconteceu? 50 dias depois? O Pentecostes. Então nós vamos ver que os elementos descritos aqui em Salmo 110, verso 3, aconteceu justamente nos dias do Pentecoste. Olhem comigo aí o livro de Atos dos Apóstolos e vamos interpretar cada fragmento. O capítulo 110 de Salmo, verso 3 diz: o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Qual poder? Olhem em Atos capítulo 1, verso 8 que diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Então nós já sabemos que no Pentecostes os discípulos iriam receber o poder do Espírito Santo e iriam se tornar o quê? Voluntários. Olhem o capítulo 2, verso 45 de Salmos. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um necessitava. Capítulo 4, verso 34. Não havia, pois, entre os discípulos necessitado algum, porque todos os que possuíam propriedades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, quando eles receberam a chuva temporã, isso ainda no ano 31, depois da ascensão de Jesus, se tornaram voluntários, agindo baseados no poder do Espírito Santo. E o capítulo 110 de Salmo, verso 3, ainda segue dizendo: desde a manhã da alva, desde a madre da alva. Quando isso se cumpriu? Olhem o capítulo 2 de Atos, e no verso 15 que diz: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo ainda 9 horas da manhã. Quando foi que o poder do Espírito Santo veio sobre eles? Na madre da alva, às 9 da manhã. Notem a conexão perfeita entre Salmo 110 e a intronização de Cristo no céu, dando assim início ao seu ministério sumo sacerdotal, que foi o antítipo do ministério sumo sacerdotal de Melquisedeque. Continuando, Salmo 110, verso 3 diz: tu tens o orvalho da tua mocidade. O que quer dizer esse orvalho? Pelo menos duas coisas bem definidas: o Espírito Santo e a palavra de Deus, a doutrina de Deus. Olhem em Salmo 133 comigo. Salmo 133, verso 1 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isto foi uma realidade nos dias apostólicos? Sim. Em Atos 1,14 diz que estavam todos unidos no cenáculo, o número de 120 pessoas. E no capítulo 2, verso 1 de Atos, diz que estavam todos concordemente unidos no momento em que receberam o Espírito Santo. E o versículo 2 de Salmo 133 segue dizendo: é como óleo precioso,
O que é como óleo precioso? Que os irmãos vivam em união. Então, olha a importância dos irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla de suas vestes. Então, olha a importância da unidade dos irmãos. Jesus está comparando aqui com a unção de Arão para o ministério. Verso 3. E é também como a união dos irmãos o orvalho. Então, notem que aqui já temos uma palavra que é igualzinha que aparece em Salmos 110, verso 3. O orvalho da tua mocidade. Então, aqui no capítulo 133 de Salmo, verso 3 diz que a unidade dos irmãos é como o orvalho. E os irmãos estiveram unidos nos dias apostólicos? Sim, tanto que veio o Espírito Santo sobre eles. Assim como Arão foi ungido com óleo, todos eles foram ungidos, mas com o Espírito Santo no ano 31. É como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, ou Jerusalém. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então aqui o orvalho está sendo comparado à unção que os discípulos receberam no ano 31, em recorrência do início do ministério de Cristo no santuário, tá? Agora, além desta unção que os discípulos experimentaram na entronização de Cristo, representa mais o quê? A palavra, a doutrina, Deuteronômio 32. Vamos lá no Pentateuco. Deuteronômio 32, verso 1 diz assim: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, disse Deus, e ouça a terra as palavras da minha boca, continuou o Senhor. Verso 2: Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Então a doutrina de Deus, aqui ele mesmo está comparando-a ao orvalho. Vocês podem ler Isaías 55, 10 e 11, que vai repetir o mesmo conceito. Ok? Aí nós vamos para Salmo 110 novamente, verso 4, que diz, seguindo, Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, no contexto de Deus falar que o ministério de Jesus é um antítipo do ministério de Melquisedeque, a Bíblia justamente apresenta todos os eventos que estiveram relacionados à morte e ressurreição e o início do ministério de Cristo no santuário celestial. Os eventos que aconteceram aqui na terra, o derramamento do Espírito Santo, a chuva temporã, os milagres operados pelos apóstolos, eles todos ali unidos, etc. Então, todos esses eventos estão conectados ao início do ministério de Jesus no ano 31. Ou seja, não resta dúvida biblicamente que Paulo, quando em Hebreus 7:21 apresenta Salmo 110, os primeiros 4 versos, ele estava fazendo uma conexão entre o início do ministério de Cristo com todos os eventos que aconteceram aqui na terra, isto no ano 31. Ou seja, Paulo, em outras palavras, está dizendo para os judeus, sabem no ano 31, quando vocês crucificaram Jesus de Nazaré? Sim, sabemos. Vocês estavam matando aquele que teria um ministério sumo sacerdotal muito maior do que o ministério sumo sacerdotal levítico. Vocês estavam matando a única esperança de Israel. Esta era a intenção de Paulo. Este era o seu objetivo. Mostrar que eles mataram o seu sumo sacerdote, aquele que viera para remir Israel. Ok? Vamos avançando aqui então. Agora avançaremos para Hebreus capítulo 7, verso 2. Eu só quis fazer esse adeno, como foi feito, justamente porque, para que você tivesse o entendimento de que Paulo está introduzindo o ministério sumo sacerdotal de Jesus e ele queria deixar claro que aquele que foi morto no ano 31 pelos judeus, porém aceito pelos discípulos e por quase 3.000 pessoas ainda no ano 31,
seria um novo legislador, seria um sumo sacerdote não segundo a ordem levítica, mas senão segundo Deus. E ele queria deixar isto claro, que aquele que foi morto pelos judeus era o único que poderia remir a Israel. Vamos agora para o verso 2, que diz o seguinte: a quem também, se referindo a Melquisedeque, Abraão deu o dízimo de tudo, e, primeiramente, por interpretação, se referindo a Melquisedeque. E o capítulo 5, verso 11, Paulo diz que é de difícil interpretação, então não se assuste. Então, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Notem que Paulo aqui começa a fornecer características do ministério sacerdotal de Melquisedeque. Mas algo interessante a ser notado é que as características que Paulo forneceu do ministério sumo sacerdotal de Melquisedeque são as mesmas características que podemos verificar no ministério sumo sacerdotal de Jesus. A primeira característica do ministério de Melquisedeque que Paulo salienta é que ele é rei de justiça. E Jesus também tem o seu ministério caracterizado por ser rei de justiça. Olhem comigo o Salmo 72. Salmo 72. Paulo vai contrastar o ministério de Melquisedeque com o ministério de Jesus. Então vamos lá em Salmo 72, verso 3, que diz: os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça, referindo-se ao ministério de Jesus. O capítulo 73, o capítulo 72, verso 1 e 2, aqui de Salmo deixa isso claro. Salmo 85, verso 10, diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Então, quando nós olhamos para o ministério de Cristo, vamos ver que ele também foi baseado em justiça. E depois, voltando agora a Hebreus 7, verso 2, que diz: e depois também rei de Salém. Nós sabemos que Jesus foi rei de Jerusalém, Miqueias 5, 2, e de tu, Belém Efrata, sairá o que há de reger todas as nações. Então, da mesma maneira que Melquisedeque foi rei de Salém, Jesus seria rei de Jerusalém. Salém deu origem a Jerusalém. Avançando, que é rei de paz. Então, Melquisedeque foi um rei de paz. E Isaías 9, verso 6 diz que Jesus seria o príncipe da paz. E João 14, Jesus disse: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. João 16, verso 33, Jesus disse: em mim terás paz. Então, da mesma maneira que o ministério de Melquisedeque foi um ministério de paz, Jesus também teve um ministério de paz. Paz no espírito, obviamente, porque ele veio trazer a espada. Então, os mesmos característicos indicados por Paulo relativos ao ministério de Melquisedeque, encontramos também no ministério de Jesus. Verso 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, se referindo a Melquisedeque, não tendo princípio de dias, nem fim da vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ou seja, assim como Melquisedeque não teve origem nem fim, Jesus também não teve origem e nem fim. João capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, diz que Jesus era o verbo de Deus e sempre esteve com Deus. No princípio ali estava o verbo. Em Evangelismo, na página 615, diz que Jesus é eterno, é preexistente. O Desejado, na página 530, diz que em Cristo a vida original, não derivada, não emprestada. Ou seja, Jesus é tão eterno quanto Deus. E Paulo quis usar os elementos indefinidos quanto à origem e fim de Melquisedeque para ilustrar o ministério de Jesus Cristo, que também não teve origem e não há de ter fim. O verso 4 segue dizendo: meditai, considerai, pois quão grande é este. Ele vai enaltecer agora Melquisedeque.
Considerai, pois, quão grande é este, a quem até, ele vai usar o título de peso agora de Abraão, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo. Então ele está simplesmente dizendo, queridos judeus, parem para imaginar quem foi esse Melquisedeque. Ele foi tão grande que o nosso grande pai Abraão, o patriarca, devolveu os dízimos a ele, a Melquisedeque. E quem foi Melquisedeque? O pai dos levitas. Verso 5. E os que, dentre os filhos de Levi, agora ele vai entrar na ordem levítica, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que, esse ainda que é importante, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Olha que interessante. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Levi pagou dízimo a Melquisedeque. Levi, aquele que segundo a lei de Moisés poderia receber o dízimo, estando nos lombos de Abraão, pagou o dízimo a Melquisedeque. Mas aquele, se referindo a quem? A Melquisedeque, que não tem nem início nem fim, cuja genealogia não é contada entre eles. Eles quem? Os levitas. Tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então notem que quem tinha a promessa das bênçãos inumeráveis, segundo o capítulo 6, do verso 17 em diante, de Hebreus, foi abençoado por Melquisedeque. Pagou o dízimo aquele que era maior do que ele, e por ele foi abençoado. Olhem que lindo o verso 7 que diz, ora, Paulo agora chama para o raciocínio lógico, ora, sem contradição alguma. Não é o menor que é abençoado pelo maior? E quem é o menor aqui que foi abençoado? Abraão. E quem é o maior que abençoou? Melquisedeque. Então, na verdade, Abraão devolveu dízimo porque é menor. Melquisedeque recebeu dízimo porque é maior. E por isso é que ele abençoou Abraão. Mas vale lembrar que mesmo Levi, estando nos lombos do seu pai, 3 gerações antes, devolveu o dízimo a Melquisedeque. E outro detalhe interessante, quem era maior, Levi ou o pai Abraão? Obviamente o pai Abraão, porque foi o pai Abraão que deu origem aos levitas, dando à luz a Isaque, que viria a dar à luz a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas, dos quais foi tomado os levitas. Então notem que, se fôssemos colocar em ordem aqui, seria os levitas, depois Abraão e depois Melquisedeque. Então Melquisedeque é maior do que os levitas em 2 instâncias. Primeiro Abraão, segunda os próprios levitas. E o verso 8 diz, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, se referindo aos levitas. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Melquisedeque, por quê? Porque o verso 3 diz que ele é sacerdote para sempre. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até mesmo Levi, que recebeu dízimos, pagou dízimos a Melquisedeque. Então, mostrando que realmente a ordem levítica é muito inferior à ordem de Melquisedeque. Muito, muito bom, muito bom. Vamos lá avançar. Verso 10. Porque ainda ele, Levi, estava nos lombos de seu pai, Abraão, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, quando Abraão devolveu dízimos a Melquisedeque, recebendo assim a bênção que lhe cabia, Levi estava ali dizimando a alguém que era maior do que ele. E Jesus não foi feito sumo sacerdote segundo a ordem de Levi, senão segundo a ordem de alguém que era muito maior do que Levi, de maneira que até mesmo Levi dizimava a este Melquisedeque.
verso 11, que diz: de sorte que, se, o se é condicional, meus filhinhos, João 2, verso 1, vos escrevo essas coisas para que, se alguém pecar, temos um advogado, o se da condição. Se porventura, se por causa, se porventura alguém vier a cair, temos um advogado. Então, o se é condição. De sorte que, se a perfeição pelo sacerdócio levítico, já quer dizer que não foi perfeito, o se da condição. Então, o sacerdócio levítico não foi perfeito. Nós vamos ver no restante do capítulo 7 que o ministério levítico era muito limitado. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: se o sacerdócio levítico, restrito à família de Arão, fosse perfeito, que necessidade haveria de se levantar um segundo sacerdócio, e este superior segundo a ordem de Melquisedeque? Se houve a necessidade de se levantar, é porque aquele que tivera sido levantado não cumpriu plenamente com o seu objetivo, como nós vamos ver logo mais. Verso 12. Porque mudando-se o sacerdócio, do sacerdócio abraâmico para o sacerdócio de Melquisedeque, agora na pessoa de Jesus, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Por que era necessário mudar a lei? E aqui não é a lei moral, é a lei do sacerdócio, a lei que estava relacionada à lei cerimonial. Por que era necessário mudar a lei na mudança do sacerdócio? Vamos deixar o próprio Paulo responder. Verso 13. Por que teve que mudar a lei do sacerdócio? Porque aquele, se referindo a Jesus, de quem estas coisas, quais coisas? As que foram ditas do verso 1 ao verso 11, se dizem, pertence a outra tribo. Qual tribo? Judá. Jesus veio de qual tribo? De Levi? Não, de Judá. Fazia parte da família de Arão? Não. Da qual ninguém serviu ao altar. Ou seja, segundo a lei levítica, somente pessoas da tribo de Levi poderiam servir no templo, e ainda mais, somente pessoas da família de Arão poderiam ser sacerdotes. E o verso 14 diz: visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então Jesus, que assumiria um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, não tinha nenhuma relação com a tribo de Levi. De maneira que, se houvesse mudança no sacerdócio, seria necessário também ter mudança na lei, porque a lei desabilitaria Jesus para estar diante do ministério sumo sacerdotal que ele iniciou no ano 31. Então, na cruz, todas essas coisas foram cravadas, dando assim nuência para se iniciar o ministério de Jesus, ok? Eu não vou avançar mais, porque o tempo já correu bastante. Justamente a partir desse verso, outros elementos extremamente importantes vão surgir, e isso iria fazer com que esse estudo fosse ficar muito extenso. Então, nos primeiros versículos, Paulo apresenta o alto ministério de Melquisedeque, sendo este superior ao sacerdócio levítico. E depois, a partir do verso 11, onde ele faz a transição, 12 e 13, ele começa a apresentar o ministério sumo sacerdotal de Jesus. Não segundo a ordem levítica, mas segundo o ministério de Melquisedeque, ok? Espero que todos possam ter compreendido bem essa primeira parte do capítulo 7. Eu gostaria de incentivar todos vocês ao estudo. Pode ter ficado maçante, pode ter ficado talvez um pouco monótono, mas o estudo às vezes tem essa faceta, tá? É diferente de um sermão, quando você fala ao coração ali, aquele sermonear todo gostoso de se ouvir. O estudo às vezes é um pouco maçante, mas é necessário, pois precisamos aprender da razão da nossa fé de maneira inteligente, mostrar a interpretação das Escrituras
com as próprias Escrituras. Hoje, algo muito importante nós estudamos, que é mostrar biblicamente que Jesus foi considerado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque exatamente no ano 31, quando ele foi assunto ao céu. E seria importante você ter condições de mostrar para outros isso também nas Escrituras. Eu agradeço uma vez mais pela oportunidade que vocês nos concederam, né, de acompanharem os nossos vídeos, assistirem ao nosso canal. Gostaria ainda de pedir para aqueles que não estão inscritos que possam se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para que o canal venha a ficar reconhecido e outras pessoas venham a ter acesso a estas mensagens. Muitas pessoas entram em contato conosco por Facebook, por e-mail, por WhatsApp, agradecendo, né, dizendo que tem sido uma bênção. Outros têm feito esses seminários em pequenos grupos, outros colocam nas suas igrejas e estão fazendo o seminário. Não deixem de acompanhar também o seminário de Daniel, o seminário de Conversão e Justiça pela Fé. Nós vamos breve estar começando um outro seminário sobre a divindade. Enfim, muita coisa boa ainda nós vamos disponibilizar. Que vocês possam sempre estar orando pelo nosso trabalho e até o nosso próximo encontro.